Capítulo 1 de Casa Velha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Casa Velha, de Machado de Assis. Capítulo 1. Antes e depois da missa. Aqui está o que contava, há muitos anos, um velho cônego da Capela Imperial. Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Tinha-me dado na cabeça escrever uma obra política, a história do reinado de Dom Pedro I. Até então desperdiçara algum talento em décimas e sonetos, muitos artigos de periódicos e alguns sermões, que cedia a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. No mês de agosto de 1838, li as memórias que um outro padre, Luís Gonçalves dos Santos, o padre perereca chamado, escreveu do tempo do rei, e foi esse livro que me meteu em embrios. Achei-o seguramente medíocre e quis mostrar que um membro da Igreja Brasileira podia fazer coisa melhor. Comecei logo a recolher os materiais necessários, os jornais, debates, documentos públicos e tomar notas de toda a parte de tudo. No meado de fevereiro, disseram-me que em certa casa da cidade acharia, além dos livros que poderia consultar, muitos papéis manuscritos, alguns reservados, naturalmente importantes, porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que esta notícia me aguçasse a curiosidade. A casa, que tinha capela para uso da família e dos moradores próximos, tinha também um padre contratado para dizer missa aos domingos e confessar pela quaresma. Era o reverendo Mascarenhas. Fui ter com ele para que me alcançasse da viúva a permissão de ver os papéis. Não sei se lhe consentirá isso, disse-me ele, mas vou ver. Por que não há de consentir? É claro que não me utilizarei senão do que for possível, e com a autorização dela. Pois sim, mas é que livros e papéis estão lá em grande respeito. Não se mexe em nada que foi do marido por uma espécie de veneração que a boa senhora conserva e sempre conservará. Mas enfim vou ver, e far-se-á o que for possível. Mascarenhas trouxe-me a resposta 10 dias depois. A viúva começou recusando, mas o padre instou, expôs o que era, disse-lhe que nada perdia do devido respeito à memória do marido, consentindo que alguém folheasse uma parte da biblioteca e do arquivo, uma parte apenas. E afinal conseguiu, depois de longa resistência, que me apresentasse lá. Não me demorei muito em usar do favor, e no domingo próximo acompanhei o padre Mascarenhas. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha, e era-o realmente. Datava dos fins do outro século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte exterior, a grande varanda da frente, os dois portões enormes, um especial destinado às pessoas da família e às visitas, e outro destinado ao serviço, as cargas que iam e vinham, as seges, ao gado que saía a pastar. Além dessas duas entradas, havia do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir a missa aos domingos ou rezar a ladainha aos sábados. Foi por esse caminho que chegamos à casa, às 7 horas e poucos minutos. Entramos na capela após um raio de sol que brincava no azulejo da parede interior onde estavam representados vários passos da Escritura. A capela era pequena, mas muito bem tratada. Ao rés do chão, à esquerda, perto do altar, uma tribuna servia privativamente à dona da casa e às senhoras da família ou hóspedes que entravam pelo interior. Os homens, os fâmulos e os vizinhos ocupavam o corpo da igreja. Foi o que me disse o padre Mascarenhas explicando tudo. Chamou-me a atenção para os castiçais de prata, para as toalhas finas e alvíssimas, para o chão em que não havia uma palha. Todos os paramentos são assim, concluiu ele. E este confessionário, pequeno, mas um primor. Não havia coro nem órgão. Já disse que a capela era pequena. Em certos dias, a concorrência à missa era tal que até na soleira da porta vinha ajoelhar-se fiéis. Mascarenhas fez-me notar à esquerda da capela o lugar onde estava sepultado o ex-ministro.
Tinha-o conhecido pouco antes de 1831 e contou-me algumas particularidades interessantes. Falou-me também das piedades e saudades da viúva, da veneração em que tinha a memória dele, das relíquias que guardava, das alusões frequentes na conversação. Lá verá na biblioteca o retrato dele, disse-me. Começaram a entrar na igreja algumas pessoas da vizinhança, em geral pobres, de todas as idades e cores. Dos homens, alguns, depois de persignados e rezados, saíam outra vez para esperar fora, conversando à hora da missa. Vinham também escravos da casa. Um destes era o próprio sacristão. Tinha a seu cargo não só a guarda e asseio da capela, mas também ajudava a missa, e salva a prosódia latina com muita perfeição. Fomos achá-lo diante de uma grande cômoda de jacarandá antigo, com argolas de prata nos gavetões, concluindo os arranjos preparatórios. Na sacristia entrou logo depois o moço de 20 anos mais ou menos, simpático, fisionomia meiga e franca, a quem o padre Mascarenhas me apresentou. Era o filho da dona de casa, Félix. Já sei, disse ele sorrindo. Mamãe me falou de vossa reverentíssima. Vem ver o arquivo do papai? Confiei-lhe rapidamente a minha ideia e ele ouviu-me com interesse. Enquanto falávamos vieram outros homens de dentro, um sobrinho da dona de casa, Eduardo, também de 20 anos, um velho parente, coronel Raimundo, e uns 2 ou 3 hóspedes. Félix apresentou-me a todos, e durante alguns minutos fui naturalmente objeto de grande curiosidade. Mascarenhas, paramentado e de pé, com o cotovelo na borda da cômoda, ia dizendo alguma coisa, pouca. Ouvia mais do que falava, com um sorriso antecipado nos lábios, voltando a cabeça a miúdo para um e outro lado. Félix tratava-o com benevolência e até deferência. Pareceu-me inteligente, lhano e modesto. Os outros apenas faziam coro. O coronel não fazia nada mais que confessar que tinha fome, acordara cedo e não tomara café. Parece que são horas, disse Félix. E depois de ir à porta da capela, mamãe já está na tribuna. Vamos? Fomos. Na tribuna estavam 4 senhoras, 2 idosas e 2 moças. Cumprimentei-as de longe e, sem mais encará-las, percebi que tratavam de mim, falando umas às outras. Felizmente o padre entrou daí a 3 minutos, ajoelhando-nos todos, e seguiu-se a missa que, por fortuna do coronel, foi engrolada. Quando acabou, Félix foi beijar a mão da mãe e a outra senhora idosa, tia dele. Levou-me a apresentar-me ali mesmo a ambas. Não falamos do meu projeto. Tão somente a dona de casa disse-me delicadamente: está entendido que vossa reverência faz-nos a honra de almoçar conosco. Inclinei-me afirmativamente. Não me lembrou sequer acrescentar que a honra era toda minha. A verdade é que me sentia tolhido. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de outro tempo, exalavam um cheiro de vida clássica. Não era raro o uso da capela particular. O que me pareceu único foi a disposição daquela, a tribuna da família, a sepultura do chefe, ali mesmo, a pé dos seus, fazendo lembrar as primitivas sociedades em que florescia a religião doméstica e o culto privado dos mortos. Logo que as senhoras saíram da tribuna, por uma porta interior, voltamos à sacristia, onde o padre Mascarenhas esperava com o coronel e outros. Da porta da sacristia, passando por um saguão, descemos 2 degraus para um pátio, vasto, calçado de cantaria, com uma cisterna no meio. De um lado e outro corria um avarandado, ficando à esquerda alguns quartos e à direita a cozinha e a copa. Pretas e moleques espiavam-me, curiosos, e creio que sem espanto, porque naturalmente a minha visita era desde alguns dias a preocupação de todos. Com efeito, a casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde os dias, ao contrário de um rifão peregrino, pareciam-se um com os outros. As pessoas eram as mesmas, nada quebrava a uniformidade das coisas, tudo quieto e patriarcal. Dona Antônia governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. Nascera dona de casa, no próprio tempo em que a vida política do marido e a entrada deste nos conselhos de Pedro I podiam tirá-la do recesso e da obscuridade. Só a custo e raramente os deixou. Assim é que, em todo o ministério do marido, apenas 2 vezes foi ao paço. Era filha de Minas Gerais, mas foi criada no Rio de Janeiro, naquela mesma casa velha, onde casou, onde perdeu o marido e onde lhe nasceram os filhos.
Félix e uma menina que morreu com 3 anos. A casa fora construída pelo avô em 1780, voltando da Europa, donde trouxe ideias de solar e costumes fidalgos. E foi ele, e parece que também a filha, mãe de Dona Antônia, quem deu a esta pontazinha de orgulho que se lhe podia notar e quebrava a unidade de índole desta senhora, essencialmente chã. Inferi isso de algumas anedotas que ela me contou de ambos no tempo do rei. Dona Antônia era antes baixa que alta, magra, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade. Devia ter 46 a 48 anos. Poucos minutos depois estávamos almoçando. O coronel, que afirmava rindo ter um buraco de palmo no estômago, nem por isso comeu muito, e durante os primeiros minutos não disse nada. Olhava para mim obliquamente e, se dizia alguma coisa, era baixinho, as duas moças filhas dele. Mas desforrou-se para o fim e não conversava mal. Félix, eu e o padre Mascarenhas falávamos de política, do ministério e dos sucessos do Sul. Notei desde logo no filho do ministro a qualidade de saber escutar e de dissentir, parecendo aceitar o conceito alheio, de tal modo que, às vezes, a gente recebia a opinião desenvolvida por ele e supunha ser a mesma que emitira. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a mãe, percebendo o prazer com que eu falava ao filho, parecia encantada e orgulhosa. Compreendi que ele herdara as naturais esperanças do pai e redobrei de atenção com o filho. Filo sem esforço, mas pode ser também que entrasse por alguma coisa naquilo a necessidade de captar toda a afeição da casa por motivo do meu projeto. Foi só depois do almoço que falamos do projeto. Passamos a varanda, que comunicava com a sala de jantar e dava para um grande terreiro. Era toda ladrilhada e tinha o teto sustentado por grossas colunas de cantaria. Dona Antônia chamou-me, sentei-me ao pé dela com o padre Mascarenhas. Reverendíssimo, a casa está às suas ordens, disse-me ela. Foi o que o senhor padre Mascarenhas me pediu e a muito custo, não porque o não julgue pessoa capaz, mas porque os livros e papéis de meu marido ninguém mexe neles. Creia que agradeço muito. Pode agradecer, interrompeu ela sorrindo. Não faria isto a outra pessoa. Precisa ver tudo? Não posso dizer se tudo. Depois de um rápido exame saberei mais ou menos o que preciso. E Vossa Excelência também há de ser um livro para mim. O melhor livro, o mais íntimo. Como? Espero que me conte algumas coisas que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem-se em parte com as notícias pessoais. Vossa Excelência, esposa do ministro. Dona Antônia deu de ombros. Eu nunca entendi de política, nunca me meti nessas coisas. Tudo pode ser política, minha senhora. Uma anedota, um dito, qualquer coisa de nada pode valer muito. Foi neste ponto que ela me disse o que referi acima. Vivia em casa, pouco saía, e só foi ao paço 2 vezes. Confessou até que da primeira vez teve muito medo, e só o perdeu por se lembrar a tempo de um dito do avô. Saí de casa tremendo. Era um dia de gala e ia trajada à corte. Pelas portinholas do coche vinha muita gente olhando, parada. Mas quando me lembrava que tinha de cumprimentar o imperador e a imperatriz, confesso que o coração me batia muito. Ao descer do coche, o medo cresceu, e ainda mais quando subi as escadas do paço. De repente lembrou-me um dito de meu avô. Meu avô, quando aqui chegou o rei, levou-me a ver as festas da cidade, e como eu, ainda mocinha, impressionada, lhe dissesse que tinha medo de encarar o rei se ele me aparecesse na rua, olhou para mim e disse com um modo muito sério que ele tinha às vezes: Menina, uma quintanilha não treme nunca. Foi o que fiz. Lembrou-me que uma quintanilha não tremia e, sem tremer, cumprimentei suas majestades. Rimo-nos todos. Eu, pela minha parte, declarei que aceitava a explicação e não lhe pediria nada. Depois falei de outras coisas. Parece que estava de veia, se não é que a conversação da viúva me meteu em brios. Veio o filho, veio o cunhado, vieram as moças, e posso afirmar que deixei a melhor impressão em todos. Foi o que o padre Mascarenhas me confirmou alguns dias depois, e foi o que notei por mim mesmo. Antes de me despedir deles, fui ver a biblioteca. Era uma vasta sala, dando para a chácara, por meio de 6 janelas de grade de ferro, abertas de um só lado. Todo o lado oposto estava forrado de estantes, pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos, e muitos em fólio.
livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia, não raros em latim e italiano. Eu via-os e tirava e abria um ou outro, dizia algumas palavras que o Félix, que ia comigo, ouvia com muito prazer, porque as minhas reflexões redundavam em elogio do pai, ao mesmo tempo que lhe davam de mim maior ideia. Esta ideia cresceu ainda quando casualmente dei com os olhos na História Fiorentina, de Varchi, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo o li mais tarde, mas um padre italiano que eu visitara no Hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra, e falara-me da última página que, em alguns exemplares, faltava, e tratava do modo descomunalmente sacrílego e brutal com que um dos farneses tratara um bispo de Fano. Será o exemplar truncado, disse ele. Truncado? Repetiu Félix. Vamos ver, continuei eu, correndo ao fim. Não, cá está. É o capítulo 16 do livro 16º. Uma coisa indigna. In quest'anno medesimo nacque un caso. Não vale a pena ler, é imundo. Pus o livro no lugar. Sem olhar para Félix, senti-o subjugado. Nem confesso este incidente, que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o poder que desde logo exerci naquela casa, especialmente no espírito do moço. Creram-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lido e curioso. Entretanto, como era também discreto, deixei de manifestar um reparo que fiz comigo acerca da promiscuidade de coisas religiosas e incrédulas. Alguns padres da igreja não longe de Voltaire e Rousseau, e que aqui não havia afetar nada, porque os conhecia, não integralmente, mas no principal que eles deixaram. Quanto à parte que imediatamente me interessava, achei muitas coisas. Opúsculos, jornais, livros, relatórios, maços de papéis rotulados e postos por ordem, em pequenas estantes, e duas grandes caixas que o Félix me disse estarem cheias de manuscritos. Havia ali dois retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro I. Conquanto a luz não fosse boa, achei que o Félix parecia-se muito com o pai, descontada a idade, porque o retrato era de 1829, quando o ex-ministro tinha 44 anos. A cabeça era altiva, o olhar inteligente, a boca voluptuosa. Foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha, porém, a primeira nem a última expressão. A semelhança restringia-se à configuração de o rosto, ao corte e à viveza dos olhos. Aqui está tudo, disse-me Félix. Aquela porta dá para uma saleta onde poderá trabalhar quando quiser, se não preferir aqui mesmo. Já disse que saí de lá encantado e que os deixei igualmente encantados comigo. Comecei os meus trabalhos de investigação 3 dias depois. Só então revelei a Monsenhor Queirós, meu velho mestre, o projeto que tinha de escrever uma história do primeiro reinado. E revelei-lhe com o único fim de lhe contar as impressões que trouxera da Casa Velha e confiar as minhas esperanças de algum achado de valor político. Monsenhor Queirós abanou a cabeça desconsolado. Era um bom filho da igreja que me fez o que sou, menos a tendência política, apesar de que, no tempo em que ele floresceu, muitos servidores da igreja também o eram do Estado. Não aprovou a ideia, mas não gastou tempo em tentar dissuadir-me. Contanto, disse-me ele, que você não prejudique sua mãe, que é a igreja. O Estado é um padrasto. A meu cunhado e minha irmã, que sabiam do projeto, apenas contei o que se passara na Casa Velha. Ficaram contentes, e minha irmã pediu-me que a levasse lá alguma vez para conhecer a casa e a família. Na quarta-feira comecei a pesquisa. Vi então que era mais fácil projetá-la, pedi-la e obtê-la que realmente executá-la. Quando me achei na biblioteca e no gabinete contíguo, com os livros e papéis à minha disposição, senti-me constrangido, sem saber por onde começasse. Não era uma casa pública, arquivo ou biblioteca. Era uma casa onde, no que tocava a papéis e manuscritos, podia dar com alguma coisa privada e doméstica. Para melhor haver-me, pedi ao Félix que me auxiliasse. Disse-lhe até com franqueza a causa do meu acanhamento. Ele respondeu polidamente que tudo estava em boas mãos. Insistindo eu, consentiu em servir-me, palavras suas, de sacristão. Pedia, porém, licença naquele dia porque tinha de sair. E na seguinte semana, desde terça-feira até sábado, estaria na roça. Voltaria sábado à noite e daí até o fim estava a minhas ordens. Aceitei este convênio.
Ocupei os primeiros dias na leitura de gazetas e opúsculos. Conheci alguns deles, outros não, e não eram estes os menos interessantes. Logo no dia seguinte, Félix acompanhou-me nesse trabalho e daí em diante até seguir para a roça. Eu, em geral, chegava às 10 horas, conversava um pouco com a dona de casa, as sobrinhas e o coronel. O primo Eduardo retirara-se para São Paulo. Falávamos das coisas do dia e poucos minutos depois, nunca mais de meia hora, recolhia-me à biblioteca com o filho do ex-ministro. Às 2 horas em ponto era o jantar. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era a condição do obséquio prestado. Ou jantara com eles, ou retirava minha licença. Tudo isso com tão boa cara que era impossível teimar na recusa. Jantava. Entre 3 e 4 horas descansava um pouco e depois continuava o trabalho até anoitecer. Um dia, quando ainda o Félix estava na roça, d Antônia foi ter comigo, com o pretexto de me ver o meu trabalho, que lhe não interessava nada. Na véspera, ao jantar, disse-lhe que estimava muito ver as terras da Europa, especialmente França e Itália, e talvez ali fosse daí a meses. D Antônia, entrando na biblioteca, logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem, e acabou pedindo que persuadisse o filho a ir comigo. Eu, minha senhora? Não se admire do pedido. Eu já reparei, apesar do pouco tempo, que vossa reverendíssima e ele gostam muito um do outro. E sei que se lhe disser isso, com vontade, ele cede. Não creio que tenha mais força que sua mãe. Já lhe tem lembrado isso? Já, respondeu Dona Antônia com uma entonação demorada que exprimia longas instâncias sem efeito. E logo depois, com um modo alegre, as mães, como eu, não podem com os filhos. O meu foi criado com muito amor e bastante fraqueza. Tenho-lhe pedido mais de uma vez. Ele recusa sempre, dizendo que não quer separar-se de mim. Mentira! A verdade é que ele não quer sair daqui. Não tem ambições, fez estudos incompletos, não lhe importa nada. Há uns parentes nossos em Portugal. Já lhe disse que fosse visitá-los, que eles desejavam vê-lo, e que fosse depois à Espanha e França e outros lugares. José Bonifácio lá esteve e contava coisas muito interessantes. Sabe o que ele me responde? Que tem medo do mar. Ou então repete que não quer separar-me de mim. E não acha que esta segunda razão é a verdadeira? D Antônia olhou para o chão e disse com voz sumida: Pode ser. Se é a verdadeira, haveria um meio de conciliar tudo. Era irem ambos e eu com ambos, e para mim seria um imenso prazer. Eu? Pois então? Eu deixar essa casa? Vossa Reverendíssima está caçoando. Daqui para a cova. Não fui quando era moça, e agora que estou velha que hei de meter-me em folias. Ele sim que é rapaz, se precisa. Tive uma suspeita súbita. Minha senhora, dar-se-á que ele padeça de alguma moléstia que... Não, não, graças a Deus. Digo que precisa porque é rapaz, e meu avô dizia que para ser um homem completo é preciso ver aquelas coisas por lá. É só por isso. Não, não tem moléstia nenhuma. É um rapaz forte. Era impossível, ou pelo menos indelicado, tentar obter a razão secreta deste pedido, se havia alguma, como me pareceu. Pus termo à conversação dizendo que ia convidar o rapaz. D Antônia agradeceu-me, declarou que não me havia de arrepender do companheiro e fez grandes elogios do filho. Quis falar de outras coisas. Ela, porém, teimava no assunto da viagem para familiarizar-nos com a ideia e moralmente constranger-me a realizá-la. No dia seguinte voltou à biblioteca, mas com outro pretexto. Veio mostrar-me uma buceta de rapé que fora do marido e que era realmente uma perfeição. Não tive dúvida em dizer-lhe isto mesmo, e ela acabou pedindo-me que a aceitasse como lembrança do finado. Aceitei-a constrangido. Falamos ainda da viagem, 2 palavras apenas, e fiquei só. Não estava contente comigo. Tinha-me deixado resvalar a uma promessa inconsiderada, cuja execução parecia complicar-se de circunstâncias estranhas, obscuras, provavelmente sérias. As instâncias de d Antônia, as razões dadas, as reticências e, finalmente, aquele mimo, sem outro motivo mais que cativar-me e obrigar-me, tudo isso dava que cismar. Na noite desse dia fui à casa do padre Mascarenhas para sondá-lo. Perguntei-lhe se sabia alguma coisa do rapaz, se era peralta, se tinha irregularidades na vida. Mascarenhas não sabia nada.
Até aqui suponho que é um modelo de sossego e seriedade, concluiu ele. Verdade seja que só vou lá aos domingos. Mas pelos domingos tiram-se os dias santos, repliquei rindo. Félix voltou da roça 2 dias depois, num sábado. No domingo não fui lá. Na segunda-feira falei-lhe da viagem que ia fazer e do desejo que tinha de o levar comigo. Respondeu que seria para ele um grande prazer se pudesse acompanhar-me, mas não podia. Teimei, pedi-lhe razões, falei com tal interesse que ele, desconfiado, fitou-me os olhos e disse: Foi mamãe que lhe pediu? Não digo que não, foi ela mesma. Tinha-lhe dito que tencionava ir à Europa daqui a alguns meses e ela então falou-me do senhor e das vezes que já lhe tem aconselhado uma viagem. Que admira? Félix conservou os olhos espetados em mim, como se quisesse descer ao fundo de minha consciência. Ao cabo de alguns instantes, respondeu secamente: Nada, não posso ir. Por quê? Aqui teve ele um gesto quase imperceptível de orgulho molestado. Achou naturalmente esquisita a curiosidade de um estranho. Mas, ou fosse da índole dele, ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Félix sorriu e confessou que não podia separar-se da mãe. Eu, a rigor, não devia dizer mais nada, e encerrar-me no exame dos papéis, mas a maldita curiosidade picava-me de esporas e ainda repliquei alguma coisa. Ponderei-lhe que o sentimento era digno e justo, mas que, tendo de viver com os homens, devia começar por ver os homens, e não restringir-se à vida simples e emparedada da família. Demais, o contato de outras civilizações necessariamente nos daria a temperar o espírito. Escutou calado, mas sem atenção fixa, e quando acabei declarou ultimando tudo. Bem, pode ser que me resolva. Veremos. Não vai já? Então depois falaremos disso. Pode ser. E o seu trabalho está adiantado? Não insisti, nem voltei no assunto, apesar da mãe, que me falou algumas vezes dele. Pareceu-me que o melhor de tudo era acelerar a conclusão do trabalho e despregar-me de uma intimidade que poderia trazer complicações ou desgostos. As horas que então passei foram das melhores, regulares e tranquilas, ajustadas à minha índole quieta e eclesiástica. Chegava cedo, conversava alguns minutos e recolhia-me à biblioteca até a hora do jantar, que não passava das 2. O café ia à grande varanda que ficava entre a sala de jantar e o terreiro das casuarinas, assim chamado por ter um lindo renque dessas árvores, e eu retirava-me antes do pôr do sol. Félix ajudava-me grande parte do tempo. Tinha todas as horas livres, e quando não me ajudava é porque saíra caçar, ou estava lendo, ou teria ido à cidade a passeio ou a negócio de casa. Vai senão quando, um dia, estando só na biblioteca, ouvi rumor do lado de fora. Era a princípio um chiar de carro de bois, que não fiz caso por já o ter ouvido de outras vezes. Devia ser um dos 2 carros que traziam da roça para a casa velha, 1 ou 2 vezes por mês, frutas e legumes. Mas logo depois ouvi outro rodar, que me pareceu da sege, vozes trocadas e como que um encontrão dos 2 veículos. Fui à janela. Era isso mesmo. Uma sege que entrara depois do carro de bois foi a este no momento em que ele, para lhe dar passagem, torcia o caminho. O boleeiro não pôde conter logo as bestas, nem o carro fugir a tempo, mas não houve outra consequência além da vozeria. Quando eu cheguei à janela, já o carro acabava de passar e a sege galgou logo aos poucos passos que a separavam da porta que ficava justamente por baixo de minha janela. Entretanto, não foi tão pouco tempo que eu não visse aparecer entre as cortinas entreabertas da sege a carinha alegre e ridente de uma moça que parecia mofar do perigo. Olhava, ria e falava para dentro da sege. Não lhe vi mais do que a cara e um pouco do pescoço, mas daí a nada, parando a sege da porta, as 2 cortinas de couro foram corridas para cada lado e ela e outra desceram rapidamente e entraram em casa. Hão de ser visitas, pensei comigo. Voltei para o trabalho. Eram 11h30. Perto de uma, entrou na biblioteca o filho de d Antônia. Vinha da praça, aonde fora cedo, para tratar de um negócio do tio coronel. Estava singularmente alegre, expansivo, fazendo-me perguntas e não atendendo ou atendendo mal às respostas. Não me lembraria disto agora, nem nunca mais se não tivesse ligado aos acontecimentos próximos, como veremos.
A prova de que não dei então grande importância ao estado de espírito dele é que daí a pouco quase não lhe respondia nada e continuava a ver os papéis. Folheava justamente um maço de cópias relativas à cisplatina e preferia o silêncio a qualquer assunto de conversa. Félix demorou-se pouco, saiu, mas tornou-se antes das 2 horas e achou-me concluindo o trabalho do dia, para acudir ao jantar. Daí a pouco estávamos à mesa. Era costume de d Antônia vir para a mesa acompanhando a irmã, a senhora idosa que achei na tribuna da capela no primeiro dia em que ali fui. E assim o fez agora, com a diferença que outra senhora acompanhava também. Disseram-me que era amiga da família e chamava-se Mafalda. Logo que nos sentamos, d Antônia perguntou à hóspeda: onde está Lalau? Onde há de estar? Talvez brincando com o pavão, mas não faz mal, sim, a d Antônia. Vamos jantando. Ela pode ser que nem tenha vontade de comer. Antes de vir, comeu um pires de melado com farinha. A Sege chegou muito tarde? Perguntou Félix à hóspeda. Não, senhor. Ainda esperou por nós. Seu irmão está bom? Está. Minha cunhada é que anda um pouco adoentada. Depois da erisipela que teve pelo Natal, nunca ficou boa de tudo. Creio que disseram ainda outras coisas, mas não foi me interessando nada, nem a conversação, nem a hóspeda, que era uma pessoa vulgar. Fiz o que costumo fazer em tais casos, deixei-me estar comigo. Já tinha compreendido que a hóspeda é uma das que chegaram na sege, que a outra devia ser a mocinha, cuja cara via entre as cortinas, e finalmente que alguma intimidade haveria entre tal gente e aquela casa, visto que, contra a ordem severa desta, Lalau andava atrás do pavão, em vez de estar à mesa conosco. Mas, em resumo, tudo isso era bem pouco para quem tinha na cabeça a história de um imperador. Fim do capítulo 1. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 2 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Lalau não se demorou muito. Chegou entre o primeiro e o segundo prato. Vinha um pouco esbaforida, voando-lhe os cabelos, que eram curtinhos e em cachos, e quando d Antônia lhe perguntou se não estava cansada de travessuras, Lalau ia responder alguma coisa, mas deu comigo e ficou calada. D Antônia, que reparou nisso, voltou-se para mim. Reverendíssimo, é preciso confessar esta pequena e dar-lhe uma penitência para ver se toma juízo. Olha que voltou há pouco e já anda naquele estado. Vem cá, Lalau. Lalau aproximou-se de d Antônia, que lhe compôs o cabeção do vestido. Depois foi sentar-se defronte de mim, ao pé da outra hóspeda. Realmente era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos, dotada de um par de olhos como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles, quando não ria com a boca. Mas, se o riso vinha juntamente de ambas as partes, então é certo que a fisionomia humana confiava com a angélica e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho no momento o modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei alguns instantes com infinito prazer. Fiei-me do caráter de padre para saborear toda a espiritualidade daquele rosto comprido e fresco, talhado com graça, como o rosto da pessoa. Não digo que todas as linhas fossem corretas, mas a alma corrigia tudo. Chamava-se Cláudia. Lalau era o nome doméstico. Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia. Quase se pode dizer que nasceu na casa velha, onde os pais estiveram muito tempo como agregados e aonde iam passar dias e semanas. O pai, Romão Soares, exercia um ofício mecânico e antes pertencera à guarda da cavalaria de polícia. A mãe, Benedita Soares, era filha de um escrivão da roça e, segundo me disse a própria d Antônia, foi uma das mais bonitas mulheres que ela conheceu desde o tempo do rei. Lalau, se não nasceu ali, ali foi criada e tratada sempre, ela como a mãe, no mesmo pé de outras relações. Eram menos agregadas que hóspedas. Daí a intimidade desta mocinha, que chegava a infringir a ordem austera da casa, não indo para a mesa com a dona dela. Lalau andava na própria sege de d Antônia, vivia do que esta lhe dava e não lhe dava pouco. Em compensação, amava sinceramente a casa e a família. Tendo ficado órfã desde 1831,
D. Antônia cuidou de lhe completar a educação. Sabia ler e escrever, coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e renda. Foi D. Antônia quem me deu essas notícias, naquela mesma tarde, ao café, acrescentando que achava bom casá-la quanto antes. Tinha a responsabilidade do seu destino e receava que lhe acontecesse o mesmo que com outra agregada, seduzida por um saltimbanco em 1835. Nisto a menina veio a nós, olhando muito para mim. Estávamos na varanda. Vou confessá-la, disse-lhe eu, mas olhe lá se me nega algum pecado. Que pecado, meu Deus? Cruz, não tenho nenhum pecado. Minha Antônia que anda inventando essas coisas. Eu, pecado? E as travessuras? Perguntei-lhe. Olhe, ainda hoje, quando estava quase a suceder um desastre da estrada, entre o carro de bois e a sege em que a senhora vinha, a senhora, em vez de ficar séria e pensar em Deus, enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora, rindo como uma criança. Que é ela, senão uma criança? Ponderou D. Antônia. Lalau olhou espantada. Onde estava o senhor padre? Estava no céu, espiando. Ora, diga onde estava. Já disse, estava no céu. Adeus, diga onde estava. Lalau, que modos são esses? Repreendeu D. Antônia. A moça calou-se aborrecida. Eu é que fui em auxílio dela e contei-lhe que estava à janela da biblioteca quando ela chegara. D. Antônia já sabia de tudo, pois ali um acontecimento de nada, ou quase nada, era matéria de longas conversações. Não obstante, a mocinha referiu ainda o que se passara e as suas sensações alegres. Confessou que não tinha medo de nada e até que queria ver um desastre para compreender bem o que era. Como a conversação dela era a trancos, interrompeu-se para perguntar-me se era eu quem iria agora dizer a missa lá em casa, em vez do padre Mascarenhas. Respondi-lhe que não, que saber o que estava fazendo na biblioteca. Disse-lhe que fazia crivo. Ela pareceu gostar da resposta. Creio que achou entre os nossos espíritos algum ponto de contato. A verdade é que, no dia seguinte, vendo-me entrar e ir para a biblioteca, ali foi ter comigo, ansiosa de saber o que eu estava fazendo. Como lhe dissesse que examinava uns papéis, ouviu-me atenta, pegou curiosa de algumas notas e dirigiu-me várias perguntas. Mas deixou logo tudo para contemplar a biblioteca, peça que raramente se abria. Conheci os retratos, distingui-os logo. Ainda assim, parecia tomar gosto em vê-los, principalmente o do ex-ministro. Quis saber se ela o conhecia. Respondeu-me que sim, que era um bonito homem e fardado então parecia um rei. Seguiu-se um grande silêncio, durante o qual ela olhou para o retrato e eu para ela, e que se quebrou com esta frase murmurada pela moça entre si e Deus. Muito parecido. Parecido com quem? Perguntei. Lalau estremeceu e olhou para mim, envergonhada. Não era preciso mais, adivinhei tudo. Infelizmente, tudo não era ainda tudo. Fim do capítulo 2, gravado por Felipe Vale. Capítulo 3 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Amor non improbatur, escreveu o meu grande Santo Agostinho. A questão para ele, como para mim, é que as criaturas sejam amadas e amem em Deus. Assim, quando desconfiei por aquele gesto que esta moça e Félix eram namorados, não os condenei por isso. E para dizer tudo, confesso que tive um grande contentamento. Não sei bem explicá-lo, mas é certo que, sendo ali estranho e vendo esta moça pela primeira vez, a impressão que recebi foi como se tratasse de amigos velhos. Pode ser que a simpatia da minha natureza explique tudo. Pode ser também que para esta moça, assim como fascinara o Félix para o amor, acabasse de fascinar-me para a amizade. Uma ou outra coisa, a escolha. A verdade é que fiquei satisfeito e os aprovei comigo. Entretanto, adverti que da parte dele não vira nada, nem à mesa, nem na varanda, nada que mostrasse igual afeição. Dar-se-ia que só ela o amasse, não ele a ela? A hipótese afligiu-me. Achava-os tão ajustados um ao outro que não acabarem ligados parecia-me uma violação da lei divina. Tais eram as reflexões que vim fazendo quando dali voltei nesse dia, e para quem andava à cata de documentos políticos, não é de crer que semelhante preocupação fosse de grande peso, mas nem a alma de um homem é tão estreita que não caibam nela coisas contrárias, nem eu era tão historiador como presumira. Não escrevi a história que esperava. A que de lá trouxe é esta. Não me foi difícil averiguar que o Félix amava a pequena.
Logo nos primeiros dias pareceu-me outro, mais prazenteiro, e à mesa ou fora dela pude apanhar alguns olhares que diziam muito. Observei também que essa moça, tão criança, era inteiramente mulher quando os olhos dela encontravam os dele, como se o amor fosse a puberdade do espírito, e mais notei que, se toda a gente a tratava de um modo afetuoso, mas superior, ele tinha para com ela atenções e respeito. Já então não ia eu ali todos os dias, mas 3 ou 4 vezes por semana. A dona da casa, posto que sempre afável, recebia a impressão natural da assiduidade que vulgariza tudo. Os dois não. Félix vinha muitas vezes esperar-me à distância da casa, e na casa, ao portão ou na varanda, achava sempre a mocinha, rindo pela boca e pelos olhos. É bem possível que eu fosse para eles como o traço de uma pena que liga duas palavras. É certo, porém, que gostavam de mim. Eu, entre ambos, com a minha batina, deixe-me confessar esta vaidade, tinha os ares do bispo Cirilo entre Eudoro e Simódoce. Há de parecer singular que não me lembrasse logo do pedido de D Antônia para que o filho me acompanhasse à Europa, e o não ligasse a este amor nascente. Lembrei-me depois. A princípio, vendo a afeição com que ela tratava a mocinha, cuidei que os aprovava. Mais tarde, quando me recordei do pedido, acreditei que esse amor era para ela o remédio ao mal secreto do filho, se algum havia, que não me quisera revelar. Durante os primeiros dias, depois da chegada de Lalau, nada aconteceu que mereça a pena contar aqui. Félix acompanhava-me no trabalho, mas interrompidamente. E às vezes, se ia a algum negócio da casa, só nos víamos à mesa do jantar. Lalau não ia à biblioteca. Um dia, porém, atreveu-se a entrar às escondidas e foi ter comigo. Suspendi o trabalho e conversamos perto de meia hora, sobre uma infinidade de coisas, presentes e passadas. Era mais de 11 horas. O dia estava quente, o ar parado, a casa silenciosa, salvo um ou outro mugido ao longe ou algum canto de passarinho. Eu, com os estudos clássicos que tivera e a grande tendência idealista, dava tudo a cor das minhas reminiscências e da minha índole, acrescendo que a própria realidade externa, antiquada e solene nos móveis e nos livros, recente e graciosa em Lalau, era propícia à transfiguração. Deixei-me ir ao sabor do momento. Notem bem que ela, às vezes, ouvia mal, ou não sabia ouvir absolutamente, com os olhos vagos, pensando em outra coisa. Outras vezes interrompia-me para fazer um reparo inútil. Já disse também que tinha conversação truncada e salteada. Com tudo isso, era interessante falar-lhe, e principalmente ouvi-la. Sabia, no meio das puerilidades frequentes da palavra, não destoar nunca da consideração que me devia, e tanto era curiosa como franca. Teve medo? Disse ela. Como é que a senhora entrou? Entrando. Vi o senhor aqui e vim muito devagar, pensando que não chegasse ao fim da sala sem que o senhor me ouvisse. Mas não ouviu nada, todo embebido no que está escrevendo. O que é? Coisas sérias. E Antônia disse que o senhor está fazendo umas notas políticas para pôr num livro. Então, se sabia como é que me perguntou? Lalau encolheu os ombros. Fez mal, disse eu. Olhe que eu sou padre e posso pregar-lhe um sermão. O senhor prega sermões? Por que não vem pregar aqui na quaresma? Eu gosto muito dos sermões. No ano passado ouvi 2 na igreja da Lapa, muito bonitos. Não me lembro o nome do padre. Eu, se fosse padre, havia de pregar também. Só não gosto de latinórios. Não entendo. Falou assim, a trancos, uns bons 5 minutos. Eu deixei-a ir, olhando só, vivendo daquela vida que jorrava dela, cristalina e fresca. No fim, Lalau sentou-se, mas não se conservou sentada mais de 2 minutos. Levantou-se outra vez para ir à janela e tornou dentro para mirar os livros. Achou-os grandes demais. Admirava como havia quem tivesse paciência de os ler. E depois, alguns eram tão velhos. Que tem que sejam velhos, retorqui. Deus é velho e é a melhor leitura que há. Lalau olhou espantada para mim. Provavelmente era a primeira vez que ouvi uma figura daquelas. Fez-lhe impressão. Teimou depois que os livros velhos pareciam-se com o antigo capelão da casa, o antecessor do padre Mascarenhas, que andava com a batina empoeirada e tinha a cara feita de rugas. Conseguintemente, vieram histórias do capelão. Em nenhuma delas, nem de outras, entrava Félix. Exclusão que podia ser natural, mas que não me pareceu casual. Como eu lhe dissesse que não se deve mofar dos padres, ela ficou muito séria e atenta. Depois rompeu, rindo. Mas não é do senhor. De mim ou de outro é a mesma coisa. Ora, mas o outro era tão feio, tão lambuzão.
Disse-lhe com as palavras que podia que o padre é padre, qualquer que seja a aparência. Enquanto lhe falava, ela dava alguns passos de um lado para outro, cuido que para sentir o tapete debaixo dos pés. Não o havia senão ali e na sala de visitas, fechada sempre. De quando em quando parava e olhava de cima as figuras desbotadas no chão. Outras vezes deixava escorregar o pé de propósito. Tinha o rasgo pueril de achar prazer em qualquer coisa. Está bom, disse-me ela finalmente. Não precisa brigar comigo. Não falo mais do capelão. Pode continuar o seu trabalho. Vou-me embora. Não é preciso ir embora. Muito obrigada. Quer que fique olhando para as paredes enquanto o senhor trabalha? Mas se eu não estou trabalhando? Olhe, se quer que eu não faça nada, sente-se um pouco, mas sente-se de uma vez. Lalau sentou-se. A cadeira em que se sentou era uma velha cadeira de espaldar, de couro lavrado e pés em arco. Dali olhava para fora, e o sol entrando pela janela vinha morrer-lhe aos pés. Para não estar em completo sossego, começou a brincar com os dedos, mas cessou logo quando lhe perguntei a queima-roupa se lembrava da mãe. As feições da moça perderam instantaneamente o ar alegre e descuidado. Tudo que havia nelas de frívolo converteu-se em gravidade e compostura, e a criança desapareceu, para só deixar a mulher com a sua saudade filial. Respondeu-me com uma pergunta. Como podia esquecê-la? Sim, senhor, lembrava-se dela, e muito, e rezava para ela todas as noites para que Deus lhe desse o céu. E com certeza estava no céu. Era boa como eu não podia imaginar, e ninguém foi tão amiga dela como a defunta. Não negava que Nhãtônia lhe queria muito e tinha provas disso. E assim também as mais pessoas da casa, mas a mãe era outra coisa. A mãe morria por ela. Quase se podia dizer que foi assim mesmo, porque apanhou uma constipação estando a tratá-la de uma febre, e ficou com uma tosse que nunca mais a deixou. O doutor negou e disse que a morte foi de outra coisa. Ela, porém, desconfiou sempre que a doença da mãe começou dali. Tão boa que nem quis que ela a visse morrer, para não padecer mais do que padecia. Não pôde vê-la morrer, viu-a depois de morta, tão bonita, tão serena. Parecia viva. Aqui levou os dedos aos olhos. Eu levantei-me e disse-lhe que mudássemos de conversa, que a mãe estava no céu e que a vontade de Deus era mais que tudo. Lalau escutou-me com os olhos parados. Ela que os trazia como um casal de borboletas. E depois de alguns instantes de silêncio, continuou a falar da mãe, mas já não da morte, senão da vida, e particularmente da beleza. Não, eu não podia imaginar como a mãe era bonita. Até parava gente na rua para vê-la. E descreveu-a toda como podia, mostrando bem que as graças físicas da mãe, aos olhos dela, eram ainda uma qualidade moral, uma feição, alguma coisa especial e genuína que não possuíram nunca as outras mães. Deus que a chamou para si, disse-lhe eu. Lá sabe por que é que o fez. Agora tratemos dos vivos. Ela está no céu, a senhora está aqui, ao pé de pessoas que a estimam. Oh, eu dava tudo para tê-la ao pé de mim, na nossa casinha da Cidade Nova. A casa era isto, continuou ela, levantando as mãos abertas, diante do rosto e marcando assim o tamanho de um palmo. Ainda me lembro bem, era nada, quase nada. Não tinha lá tapetes, nem dourados, mas mamãe era tão boa, coitada da mamãe. Olha o sol, disse eu, procurando desviar-lhe a atenção. Com efeito, o sol que ia subindo começava a lamber-lhe a barra do vestido. Lalau olhou para o chão, quis recuar a cadeira, mas sentindo-a pesada, levantou-se e veio ter comigo, pedindo-me desculpa de tanta coisa que dissera e não interessava a ninguém. E não me deu tempo de replicar, porque acrescentou logo outro pedido, que não contasse nada a Nhãtônia. Por quê? Ela pode acreditar que eu disse isto por não estar bem aqui. Estou muito bem aqui, muito bem. Quis retê-la, mas a palavra não alcançou nada, e eu não podia pegar-lhe nas mãos. Deixei-a ir e voltei às minhas notas. Elas é que não voltaram a mim, por mais que tentasse buscá-las e transcrevê-las. Lalau ainda tornou à sala e daí a 3 ou 4 minutos pôde reiterar o último pedido. Prometi-lhe tudo o que quis. Depois, fitando-me bem, acrescentou que eu era padre e não podia rir dela, nem faltar à minha palavra. Rir? Disse eu em tom de censura. Não se zangue comigo, acudiu sorrindo. Digo isto porque estou muito medrosa e desconfiada. E rápida como um passarinho, deixou-me outra vez só. Desta vez, não tornei as notas. Fiquei passeando na longa sala, costeando as estantes, detendo-me para mirar os livros, mas realmente pensando em Lalau. A simpatia que me arrastava para ela complicava-se agora de veneração.
diante daquela explosão de sensibilidade que estava longe de esperar da parte de uma criatura tão travessa e pueril. Achei nessa saudade da mãe, tão viva após longos anos, um documento de grande valor moral, pois a afeição que ali lhe mostravam e o próprio contato da opulência podiam naturalmente tê-la amortecido ou substituído. Nada disso. Lalau daria tudo para viver ao pé da mãe. Tudo? Pensei também no silêncio que me recomendou, medrosa que a achassem ingrata. E este rasgo não me pareceu menos valioso que o outro. Era claro que ela compreendia as induções possíveis de uma dor que persiste a despeito dos carinhos com que cuidavam tê-la eliminado, e queria poupar aos seus benfeitores o amargor de crer que empregavam mal o benefício. Pouco depois chegou o Félix. Veio falar-me, disse-me que tinha uma boa notícia, que ia mudar de roupa e voltava. 20 minutos depois estava outra vez comigo e confiava-me o plano de fazer-se eleger deputado. Até agora não tinha resolvido nada, mas acho que devo fazê-lo. Sigo a carreira de papai. Que lhe parece, reverendíssimo? Parece-me bem. Todas as carreiras são boas, exceto a do pecado. Também eu algum tempo andei com a fumaça de entrar na Câmara. Mas não tinha recursos nem alianças políticas. Desisti do emprego. E assim foi bom. Sou antes especulativo que ativo. Gosto de escrever política, não de fazer política. Cada qual como Deus o fez. O senhor, se sair a seu pai, é que há de ser ativo, bem ativo. A coisa é para breve? Não me respondeu nada. Tinha os olhos fora dali. Mas logo depois, advertido pelo silêncio... O quê? Ah, não é para já. Estou arranjando as coisas. Estive com alguns amigos de papai. Parece-me que há furo. Como sabe, há muitos desgostos contra o regente. Se o imperador já tivesse a idade da Constituição, é que era bom. Ia-se embora o regente e o resto... Pois é verdade, creio que sim. Entretanto, nunca tinha pensado nisso seriamente, mas as coisas são assim mesmo. O que acha? Acho que fez bem. Em todo caso, peço-lhe segredo. Não diga nada, mamãe. Crê que ela se oponha? Não, mas pode ser que não se alcance nada, e para lhe não dar uma esperança que pode falhar. É só isso. Era plausível a explicação. Prometi-lhe não dizer nada. Creio que falamos ainda de política e da política daqueles últimos 10 anos, que não era pouca nem plácida. Félix não tinha certamente um plano de ideias e apreciações originais. Através das palavras dele, palpava eu as fórmulas e os juízos do círculo ou das pessoas com que ele lidava para o fim de assentar a carreira. Agora a particularidade dele era ter a clareza e retidão do espírito precisas para só recolher do que ouvia a parte sã e justa, ou pelo menos a porção moderada. Nunca andaria nos extremos, qualquer que fosse o seu partido. Trabalhou muito hoje? Perguntou-me ele quando nos preparávamos para jantar. Pouco. Tive uma visita. Mamãe? Não, outra pessoa, Lalau. Não é assim que lhe chamam? Esteve aqui uma meia hora. Podia estar 3 ou 4 horas que eu não me dava por isso. Muito engraçada. Mamãe gosta muito dela, disse ele. Todos devem gostar dela. Não é só engraçada, é boa, tem muito bom coração. Digo-lhe que pus de lado o imperador, os Andradas, o 7 de abril, pus tudo de lado só para ouvi-la falar. Tem coisas de criança, mas não é criança. Muito inteligente, não acha? Muito. De que falaram? De 1000 coisas, talvez 2000. Como ela é difícil contar os assuntos, vai de um para o outro com tal rapidez que, se a gente não toma cuidado, cai no caminho. Sabe que ideia tive aqui, olhando para ela? Que foi? Casá-la. Casá-la? Perguntou ele vivamente. Casá-la eu mesmo. Serei o padre que a unisse ao escolhido do seu coração quando ela o tivesse. Félix não disse nada. Sorriu acanhadamente e pela primeira vez suspeitei que as intenções do rapaz podiam ser muito outras das que ele supunha até então, que haveria nele, porventura, em vez de um marido, um sedutor. Não alcanço exprimir como me doeu esta suposição. Ia tanto para a moça que era já como se fosse minha irmã, meu próprio sangue, que um estranho ia corromper e prostituir. Quis continuar a falar para escrutar-lhe bem a alma. Não pude. Ele esquivou-se e fiquei outra vez só. Nesse dia retirei-me um pouco mais cedo. Dona Antônia achou-me preocupado, eu disse-lhe que tinha dor de cabeça. As pessoas de meu temperamento entender-me-ão. Bastou que uma ideia se me afigurasse possível para que eu acreditasse certa. Vi a menina perdida.
Não houvera ali uma agregada seduzida em 1835 por um saltimbanco, como me dissera Dona Antônia? Agora não seria um saltimbanco, mas o próprio filho da dona da casa. E assim explicou-se-me a teima de Dona Antônia em arredar o filho do Rio de Janeiro, comparada com a afeição que tinha a menina. Refleti na distância social que os separava. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, filho de ministro e aspirante a ministro, era mais que tudo filho de casa grande, tendo herdado o sangue do bisavô, tão orgulhoso nas veias da mãe, reservar-se-ia para algum casamento de outra laia. Como, porém, ela era bonita e a natureza tem leis diferentes da sociedade, e não menos imperiosas, Félix achara um modo de conciliar umas e outras, amando sem casar. Tudo isso que fica aí em resumo foram as minhas reflexões do resto do dia e de uma parte da noite. Estava irritado contra o rapaz, temia por ela, e não atinava com o que cumpria fazer. Pareceu-me até que não devia fazer nada. Ninguém me dava direito de presumir intenções e intervir nos negócios particulares de uma família que, de mais a mais, enchia-me de obséquios. Isto era a verdade, mas como eu quero dizer tudo, direi um segredo de consciência. Entre a verdade daquele conceito e o impulso de meu próprio coração, introduzi um princípio religioso, e disse a mim mesmo que era a caridade que me obrigava, que no Evangelho acharia um motivo anterior e superior a todas as convenções humanas. Esta dissimulação de mim para mim podia calá-la agora, que os acontecimentos lá vão, mas não daria uma parte da história que estou narrando, nem a explicaria bem. Lalau não me saía da cabeça. As palavras dela, suas maneiras, ingenuidade e lágrimas acudiram-me em tropel à memória, e davam-me força para tentar dominar a situação e desviar o curso dos acontecimentos. No dia seguinte de manhã, quis rir de mim mesmo e dos meus planos de Dom Quixote. Remédio heróico, porque é a tal risada do apulpo que ninguém tolera ainda em si mesmo. Mas não consegui nada. A consciência ficou séria e a contração do riso desmanchou-se diante de sua impassibilidade. Compus 5 ou 6 planos diferentes, alguns absurdos. O melhor deles era avisar a tia da menina, mas rejeitei-o logo por achá-lo odioso. Em verdade, ia dissolver laços íntimos a título de uma suspeita, que apenas podia explicar a mim mesmo. E se era odioso, não era menos imprudente. Podia supor-se que eu cedia a um sentimento pessoal e reprovado. Rejeitei da vista essa segunda razão, mas atirei-me à primeira e dei de mão ao plano. Melhor de tudo, refleti finalmente, é observar e fazer o que puder, segundo as circunstâncias, mas de modo que evite estralada. Tinha de ir almoçar com um padre italiano no Hospício de Jerusalém, o mesmo que me falara da obra florentina e me dera ocasião de brilhar na Casa Velha. Fui almoçar. No fim do almoço, apareceu lá um recém-chegado, um missionário que vinha das partes da China e do Japão, e trazia muitas relíquias preciosas. Convidaram-me a vê-las. O missionário era lento na ação e derramado nas palavras, de modo que despendemos naquilo um tempo infinito, e saí de lá tão tarde que não pude ir nesse dia à Casa Velha. De noite constipei-me, apanhei uma febre e fiquei 5 dias de cama. Fim do capítulo 3, gravado por Felipe Vale. Capítulo 4 de Casa Velha, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Estava prestes a deixar a cama quando Félix me apareceu em casa, pedindo desculpa de não ter vindo mais cedo, porque só na véspera soubera da minha doença. Trouxe-me visitas à mãe e de Lalau. Isto não é nada, disse-lhe eu. E se quer que lhe confesse, até foi bom adoecer para descansar um pouco. Virgem Maria, não diga isso. Digo. E não só para descansar, mas até para refletir. Doente que não lê nem conversa, nem faz nada, pensa. Eu vivo só, com o preto que o senhor viu. Vem aqui um ou outro amigo, raro. Passo as horas solitárias olhando para as paredes e a cabeça... A culpa é sua, interrompeu-me ele. Podia ter ido para a nossa casa logo que se sentiu incomodado. É o que devia ter feito. Não imagina a mamãe como ficou cuidadosa quando soube que o senhor estava de cama. Queria que eu viesse ontem mesmo de noite visitá-lo. Eu é que disse que podia estar acomodado e a visita seria antes uma importunação. E a sua amiguinha? Lalau? Ficou branca como uma cera quando ouviu a notícia. E pediu-me muito que lhe trouxesse lembranças dela, que lhe desse conselhos de não fazer imprudências, de não apanhar chuva, nem ar, nem nada, para não recair.
Que as recaídas são piores. Veja lá, se em vez de se meter na cama aqui em casa tivesse ido para a nossa casa velha, lá teria 2 enfermeiras de truz e um leitor, como eu, para lhe ler tudo o que quisesse. Obrigado, obrigado. Agradeço a todos, tanto a elas como ao senhor. Ficará para outra moléstia. E na verdade é possível que então não pensasse em nada. Justo? Nem em ninguém. Ah, então Lalau disse isso? Foi exatamente nela que estive pensando. Como assim? Ouvi passos e vozes na sala. Era o meu preto que trazia um padre a visitar-me. Noutra ocasião, é possível que o Félix se despedisse e cedesse o lugar ao padre, mas a curiosidade valeu aqui ainda mais do que a afeição, e ele ficou. O padre esteve poucos minutos, 10 ou 20, não me lembra, dando-me algumas notícias eclesiásticas, contando anedotas de sacristia que o Félix escutou com grande interesse, talvez aparente, para justificar a demora. Afinal saiu, e ficamos outra vez sós. Não lhe falei logo de Lalau. Foi ele mesmo que, depois de alguns farrapos de conversação, ditos soltos, reparos sem valor, me perguntou o que é que pensara dela. Eu, que os espreitava de longe, acudi à pergunta. Estive pensando que essa moça é superior à sua condição, disse eu. A senhora Dona Antônia falou-me de outra agregada que há 4 anos foi ali seduzida por um saltimbanco. Não creio que esta faça a mesma coisa, porque, apesar da idade e do ar pueril, acho-lhe muito juízo. Creio antes que escolherá marido, que viverá honestamente. Mas é aqui o ponto. O marido que ela escolher pode bem ser da mesma condição que dela, mas muito inferior moralmente, e será um mau casamento. Félix dividiu os olhos entre mim e a ponta do sapato. Quando acabei, achou-me razão. Não lhe parece? Perguntei. De certo. Bem sei que é esquisito meter-me assim em coisas alheias. Nada é alheio para um bom padre como o senhor, disse ele com gravidade. Obrigado. Confesso-lhe, porém, que essa moça excitou a minha piedade. Já lhe disse, tem coisas de criança, mas não a criança. Entregá-la a um homem vulgar que não a entenda é fazê-la padecer. Não sei se a senhora Dona Antônia fez bem em apurar tanto a educação que lhe deu, e os hábitos em que a fez educar. Não porque ela não se acomode a tudo, como um bom coração que é, mas porque, apesar disso, há de custar-lhe muito baixar a outra vida. Olhe que não é censurar. Pelo amor de Deus, sei o que é. Pensa que eu não estou com a sua opinião? Estou e muito. Mamãe aqui pode ser que não esteja conosco. Já tem pensado em várias pessoas, segundo me consta, e de uma delas chegou a falar-me. Era o Vitorino, filho do cegueiro que nos conserta as carruagens. Ora, veja. Não conheço o Vitorino, mas pode imaginá-lo. Olhei para ele um instante. Pareceu-me que estava de boa fé, mas era possível que não, e cumpria arrancar-lhe a verdade. Inclinei-me e disse que já tinha um noivo em vista, muito superior ao Vitorino. Quem é? Perguntou ele inquieto. O senhor. Félix teve um sobressalto e ficou muito vermelho. Desculpe-me se lhe digo isso, mas é minha opinião, e não vale mais que opinião. Há uma grande diferença social entre um e outro, mas a natureza, assim como a sociedade a corrige, também às vezes corrige a sociedade. Compensações que Deus dá. Acho-os dignos um do outro. Os sentimentos dela e os seus são da mesma espécie. Ela é inteligente e o que lhe poderia faltar em educação já sua mãe lhe deu. Teria alguma dúvida em casar com ela? Félix estendeu-me a mão. Não lhe nego nada, o senhor já adivinhou tudo, disse ele. E continuou depois de haver apertado a mão. Que dúvida poderia ter? Ela merece um bom marido e eu acho que não seria de todo mal. Resta ainda um ponto. Que ponto? Hesitou um instante, bateu com a mão nos joelhos 2 ou 3 vezes, olhando para mim como querendo adivinhar as minhas intenções. Resta a mamãe, disse finalmente. Opõe-se? Creio que sim. Mas não é certo? Há de ser certo. Digo-lhe tudo como se falasse a um amigo velho de nossa casa. Mamãe percebeu, como o senhor, que nós gostamos um do outro, e opõe-se. Não o disse ainda francamente, mas sinto que, em caso nenhum, consentirá do nosso casamento. Esse Vitorino é um candidato inventado para separá-la de mim, e assim outros em que sei que já pensou. Estou que Lalau resistirá, mas temo que não seja por muito tempo. Não se lembra que mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me à Europa? Era com o mesmo fim de afastar-me, distrair-me e casá-la. Acha isso? Com certeza.
Como explica então que ela continue a ter tanto amor à pequena? O senhor não conhece a mamãe. É um coração de pomba e gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa e cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa em coisas de família. Seria capaz de velar uma semana ou duas a cabeceira de Lalau, se a visse doente, mas não consentiria em casá-la comigo. São coisas diferentes. Devia ser isso mesmo, repliquei alguns instantes depois, e murmurei baixinho as palavras que ela ouvira ao avô no tempo do rei e repetira mais tarde no paço. Uma quintanilha não treme nunca. Nem treme, nem desce, concluiu o rapaz sorrindo. É o sentimento de mamãe. Seja como for, nada está perdido. Cuido que arranjaremos tudo. Deixe o negócio por minha conta. Tinha o plano feito. Se houvesse reconhecido que as intenções dele eram impuras, ajudaria a mãe e trataria de casar a menina com outro. Sabendo que não, ia ter com a mãe para arrancar-lhe o consentimento em favor do filho. 3 dias depois, voltando à casa velha, achei nos olhos de Lalau alguma coisa mais particular que a alegria da amiga, achei a comoção da namorada. Era natural que ele lhe tivesse contado a minha promessa. Não lhe perguntei, mas disse-lhe sorrindo que parecia ter visto um passarinho verde. Toda a alma subiu-lhe ao rosto e a moça respondeu com ingenuidade, apertando-me a mão. Vi. Não explico a sensação que tive. Lembra-me que foi de incômodo. Essa palavra súbita, cordial e franca, encerrando todas as energias do amor, lacerou-me as orelhas como uma sílaba aguda que era. Que outra esperava? Que outra queria senão essa? Não a pedira? Não vinha interceder por um e por outro? Criatura espiritual e neutra, cabia-me tão somente alegrar-me com a declaração da moça, aprová-la e santificá-la, ante Deus e os homens. Que incômodo era então esse? Que sentimento espúrio vinha mesclar-se à minha caridade? Que contradição, que mistério! Todas essas interrogações surgiram do fundo da minha consciência, não assim formuladas, com a sintaxe da reflexão remota e fria, mas sem liame algum, vagas, tortas e obscuras. Já se terá entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me no coração à maneira das cobras, e só lhe senti a presença pela dentada do ciúme. A confissão dele não me fez mal, a dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo. Deste modo, a causa íntima da proteção que eu dava à pobre moça era, sem o saber, um sentimento especial. Onde eles viam um simples protetor gratuito, existia um homem que, impedido de amar na terra, procurava ao menos fazê-la feliz com outro. A consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo. Fim do capítulo 4, gravado por Felipe Vale.